Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Mais uma aula da Escola Padre Jefferson. Estamos com os segundos anos do ensino médio. Bom dia, bom dia. Deixa eu ver o recadinho de vocês aqui. Eugênia mandou, será que não vai poder participar? Beleza, gente. Olha só, aqueles que não podem participar, vocês avisam que a aula vai estar no grupo, que é obrigado mesmo, como se diz, é um dever do aluno assistir a aula para ficar por dentro de tudo que aconteceu. Não adianta, eu vou procurar saber. Não, o bom é assistir a aula, vocês avisam isso. E agora, por diante, nesse segundo bimestre, eu vou estar avaliando mesmo, todos que assistem a aula, certo? Assistiu essa aula, coloca o nome e a turma, porque ali vou saber que você está participando, você está interagindo. Então, assiste a aula postada no grupo e no YouTube, comenta, curte a aula e comenta o nome e a turma. Todos que assistirem, nome e turma, certo? Porque às vezes o aluno não assina nem a frequência, mas eu vejo que ele está participando da aula, então teve uma participação. Então, é imprescindível que todos que vejam essa aula no YouTube comentem nome e turma, certo, gente? Pessoal, então vamos começar hoje nossos avisos, né? Nossa comunicação para a gente poder começar a nossa aula. Veja bem, no grupo foi colocado o link para aquele que não tem e-mail institucional, ele criar o seu e-mail, certo? A coisa é simples. Você pega o número do toque, coloca lá, abre aquele link, lá tem um local onde colocar, e coloca a sua data de nascimento e criar e-mail. Ele cria, depois você criar a senha. E depois, quando você for acessar a senha pela primeira vez, ele vai pedir que você crie uma senha sua, automática. Você pode deixar a mesma ou você pode mudar, certo? Porque aqui eu estou identificando que tem muita gente ainda que não tem um e-mail institucional. Eu queria entender por que vocês não fizeram ainda. Alguém pode me falar? Aquele que não tem? Olá, pessoal. Estão por aí vocês ainda? Gente? Lorival, você tem um e-mail? Lorival? Tem sim, professor. Tem. Juan, tem um e-mail institucional? Tenho sim. Juan, olha só, você está enviando foto de atividade para mim. A partir da aula passada, eu disse que não é mais foto que se envia. É o formulário que você preenche, você responde a atividade no caderno e passa a resposta para o formulário. E enviou, está registrado. Porque no final do segundo bimestre, não vou olhar mais a atividade por foto, vou olhar pelo formulário. Se não tiver nenhuma atividade nenhuma lá, vai ser sua nota aí, alguém pode dizer, oxe, professor, eu estou fazendo, estou enviando a foto, mas eu não pedi a foto. Desculpa. Por isso que eu sempre aviso, gente, quando for responder a atividade que foi passada, essa última que foi passada para vocês, vocês abrem o arquivo, não é? Abre o arquivo, respondem no caderno. Aí você bota a resposta ou a pergunta, aí quem vai dizer é você, no caderno. Depois você abre o formulário e lá o formulário você só vai enviar a resposta. E vai ficar registrado, certo? Enviou, beleza. Porque no final do bimestre eu vou avaliar as respostas todas e quem enviou. Eu vou dar nota por lá. Aí conforme o acerto, a gente vai dar nota por lá, certo? Nireli, você tem um e-mail institucional? Tenho. Tem, né? Lucas Rian, tem um e-mail institucional? Eu vou fazer, professor. Pois faça, Lucas, façam, viu? Professor, Porque... eu não tenho e Oi. não sei como fazer. Pronto, aquela pessoa que não sabe, a gente conversa já. Deixa eu concluir aqui que eu falo já com vocês, viu? Aquele que não sabe. Só me dizer, não precisa ter vergonha, não, que a gente vai desenrolar isso. João Guilherme, você tem e-mail institucional? Ainda não, professor. Pois faça, viu? Deixa eu ver aqui o comentário no chat. A Melissa diz que isso eu sou novo e não tem como fazer o que ela mandou no grupo, ela mandou aguardar. Você já tentou, foi, Melissa, e não conseguiu, não foi?
Então é um probleminha da escola. Aquele que tenta e dá algum errozinho, entra em contato com a escola, porque a escola vai resolver o problema, certo? Vamos lá. Natália, você já tem o seu e-mail institucional? E quem tem um e-mail do ano passado, serve do mesmo jeito. Eu não tenho, professor. Pois, Natália, cuide de fazer, viu? Lá tem um link, aí lá você procura o seu nome, coloca, pega um númerozinho do iTalk e só fazer o e-mail, certo? Explico já mais um pouquinho. Caroline, você tem um e-mail institucional? Tenho. Muito bem. Rafaela, tem um e-mail institucional? Rafaela Santos? Tenho. Muito bem. Agora esse Guto Luiz, gente, tanto que eu peço, coloque o nome de vocês. Mas agora, com e-mail institucional, vai acabar, só entra com o nome de batismo mesmo. Guto Luiz, quem é? Oi? Quem é? O teu nome completo, como é? Gutenberg. Gutenberg, Meu né? nome. Beleza, Gutenberg, você tem e-mail institucional? Eu ainda vou fazer. Faça, viu, Gutenberg? O mais rápido possível você faz. Se tiver a internet legal, porque nas próximas aulas já vou exigir aquele que tem entrar com e-mail institucional. Não precisa pedir ao professor, já clicou, já entra logo, certo? Heloísa, você tem e-mail institucional? Tenho não, professor. Pois tem que fazer também, viu? Todos com aquele link, é facilzinho de fazer, depois a gente conversa já, só um minuto. João Victor, tem e-mail institucional? João Victor, tem, né? Anne Tenório, tem? Anne? Anne tá por aí? Samuel, tem e-mail institucional? Anne falou, tudo bem. Samuel, tem e-mail, Samuel? Beleza. Foi você, não foi a Elane, que não tem, não sabe fazer, não é? Isso. Pronto, falo já com você. GCL, tem um e-mail? Tenho. Melissa deu probleminha no e-mail dela, mas já entrou em contato com a escola, tá certo. Tainá, tem um e-mail? Tenho. Muito bem. Jamilo, você tem um e-mail? Tenho. Muito bem. Tauan, tem um e-mail? Pois tem que cuidar para fazer. Deixa eu ver quem mais. Josias, tem um e-mail? Tenho sim, professor. Muito bem. Felipe, tem um e-mail? Tenho. Beleza. Christian, tem um e-mail? Tenho. Muito bem. Sandriele, tem um e-mail? Sandri, tem que fazer, Sandri. Aderbal, tem um e-mail? Aderbal? Stephanie, eu acho que deve estar com um probleminha na internet, que ela entra e cai. E o Aderbal, eu acho que está dormindo. Ligou e está dormindo, que não ouviu. Ô, gente, veja bem. Todos que são matriculados, que não tem algum problema, é facilzinho de fazer um e-mail institucional. Então, o que acontece, certo? Tem gente que, se for tentar fazer um e-mail institucional e der algum erro, dizer que não consegue, tá, aí você entra em contato com a escola para ver o que ela pode fazer, para ver o que é que está acontecendo, certo? Mas aquele que não sabe, eu vou fazer o seguinte, porque eu sou muito ocupado, eu poderia criar esse e-mail para vocês. Deixa eu ver. Aí você faz o seguinte, gente, se você não conseguir fazer o e-mail, você fala comigo no PV, coloca o nome completo no PV, viu? Coloca o nome completo e a data de nascimento. Diz, professor, não consegui fazer o meu e-mail. Pronto, coloca lá, porque aí, quando eu tiver um tempinho, vou tentando fazer o e-mail de vocês. Aí eu crio o e-mail de vocês e aí mando para vocês, aí vocês só mudam a senha, certo? No meu PV você coloca esse recadinho, porque aí eu tiver um tempinho, eu vou fazendo isso. Não assim que você mandar, eu vou fazer. Se eu tiver tempo, eu faço. Se não, mas a coisa é fácil. E depois que vocês colocarem um e-mail, vocês adicionam no celular ou no computador de vocês. Eu acho que todo mundo aí sabe adicionar um e-mail, né? Porque vai ficar adicionado quando vocês forem entrar no Classroom institucional, ele não pede código. Gente,
Se ele pedir um código, dizer, peça ao seu professor o código, porque você está entrando com um e-mail pessoal, você tem que mudar o e-mail para um e-mail institucional. Porque o Classroom, lembre-se, viu? O Classroom, ele não pede código, não. Porque ele está cadastrado com e-mail institucional e os nomes de vocês já estão todos cadastrados lá. Então, quando você entra com o e-mail institucional, ele já entra na sua sala de origem. É assim você vai ter todo acesso de conteúdo que a gente coloca lá, certo? Se pedir, aí você já se ligue. Eita, tem algo errado. Nem mande para meu professor, me deu o código. Não tem código em e-mail institucional, gente. Não tem código, porque vocês podem estar acontecendo alguma coisa errada. E eu aconselho a vocês a usar esse e-mail institucional, por quê? Porque ele é ilimitado, gente. O drive dele, vocês podem botar foto, podem botar vídeo. Esse do e-mail pessoal, ele é restrito, mas o institucional você pode usar o que vocês quiserem, ele não tem limite. Por isso que no meu celular mesmo, eu deixei o e-mail principal, o e-mail institucional. Porque aí eu coloco tudo nele, tudo, arquivo grande, arquivo pequeno, porque ele comporta tudo, e ele é muito bom, e ele tem algumas vantagens, porque ele é pago pelo Estado. E vocês, é interessante usar esse e-mail, do que usar aquele pessoal que é restrito. Por isso que eu aconselho, quando vocês fizerem, que tiveram um e-mail institucional de vocês, já ative no Google, ative no Google Fotos, porque tudo que cai no Google Fotos, ele vai ficar na nuvem, ele não perde. E no outro ele pode dizer, não, tá cheio, tem que apagar, certo? Ele é ilimitado. Então, lembrando, viu, gente? Aquele que não conseguir, vamos dizer, não saber, tiver algum probleminha, você manda o nome completo e a data de nascimento para o meu PV, que eu, com um tempinho, eu vou verificar o que foi que houve. Se eu conseguir, aí eu mando para vocês. Se eu não conseguir, eu digo, procura a escola, certo? Porque aí eu vou tentar ajudar vocês. Porque nas próximas aulas, vocês já têm que entrar com e-mail institucional. Já entra direto, certo? Alguma dúvida sobre o e-mail institucional? Alguma dúvida? Gente? Não. Não, né? Outra coisa também, gente, que eu acho que todos sabem. Se vocês não souberem adicionar no celular ou no computador, aí peça ajuda a alguém aí, que é coisa simples. Você entra na configuração, vai lá no e-mail, só adicionar a conta, você adiciona no e-mail. É sem problema nenhum, viu? Porque só vai conseguir acessar o Drive, acessar o Classroom institucional se tiver no seu celular. Então, aquele que tem já vai fazendo isso, se não fez ainda. E aquele que não tem, já tente, com aquele nome, aquele arquivo que a coordenadora mandou, você procura o seu nome, procura o e-token e a data de nascimento. E ali você cria o e-mail e cria a senha. E ali só isso, certo? E aquele que não consegue, não sabe, você manda para mim o nome completo que eu vou tentar depois. Ok, gente? Então vamos lá. Pessoal, pois nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje. Aí, como vocês sabem, que eu já mandei as atividades desta quinzena e a produção textual desta quinzena, vocês já têm atividade para fazer. Então, não vou passar mais atividade de quinzena. O que vai acontecer, eu vou passar a atividade final de bimestre. Mas de quinzena, é só, vou ver se eu procuro fazer só uma de língua portuguesa, uma do clube da leitura e uma produção textual. Aí, se der, cada quinzena peço uma produção textual, mas provavelmente não, que vocês podem achar que fica tarefado demais, certo? Mas quem não enviou, a produção textual já sabe como é, não é? Você vai escrever o texto, letra legível à caneta. Depois que escrever o texto, você vai tirar a foto, envia para o meu PV e digita o texto, gente. Porque se vocês mandam só a foto, não vai ter condições de eu dar retorno a vocês. Porque nem sempre eu consigo ler pela foto. Às vezes as fotos saem meio embaçadas, saem meio de lado e eu não consigo. Então eu quero ver a foto, porque eu vou olhar como está a estruturação na foto e vou olhar como é o contexto na leitura quando vocês digitarem. Agora eu quero que, quando vocês digitarem do mesmo jeito que vocês escreveram no caderno,
sem mudar nada. Ah, professor, quando eu fui passar o Vic do caderno, botei uma palavra errada, esqueci uma vírgula. Bote do mesmo jeito, porque eu quero ver toda essa estrutura da digitação com a do caderno, sem mudar nada, certo? Porque só assim eu posso mandar alguns comentários para vocês, para ajudar vocês a melhorarem os textos de vocês, certo, gente? Aí hoje, como a gente tem 2 aulas, vou falar um pouquinho de língua portuguesa e um pouquinho de produção textual, certo? Se der tempo, nós vamos ainda fazer um pouquinho de leitura do Clube da Leitura, que é sobre a literatura, certo? Então, eu espero que dê tempo, tudo isso. Então, de início, eu quero começar falando com vocês com os pronomes, que é o assunto que a gente está trabalhando agora, né, nessa quinzena, né? O assunto de vocês, que vocês já viram no livro. Eu acho que a maioria de vocês já tem um livro. Vocês já viram no material que eu enviei, tem um número da página lá, simples, vocês vão ler, compreender e responder a atividade. E eu quero mais falar um pouquinho sobre esse pronome, que é muito exigido, não só nos vestibulares, como em todos os concursos que a gente vinha prestar aí na vida. Aquilo é muito importante, ele tem umas casquinhas de bananas. Aí a gente tem que sempre se aprofundar dele e pegar. São vários pronomes, mas tem aqueles pronomes que são mais exigidos. Mas antes de começar, eu quero fazer o registro dessa aula, certo? Porque eu sei que a internet cai, às vezes um sai e tal, e não consegue ficar até o final. Como de praxe, abre a câmera, conto 5 segundos, abre a câmera, faço o registro, pronto. No final do bimestre, eu avalio quem abriu a câmera e uma pontuaçãozinha eu dou em cima da média, certo? Então vamos lá, contar 5 segundos, viu? 1, 2, 3, 4, 5. Segura aí, deixa eu só abrir aqui. Segura aí, vamos. Todo mundo sorrindo, olhando para a câmera. De máscara não sorri, né? Pronto, já fiz o registro. Quem abriu a câmera já sabe. Deixa eu ver aqui. Que no final eu vou ajudar com uma pontuaçãozinha na média, né? Não é obrigado ninguém querer ponto, né? Por isso não é obrigado vocês abrirem a câmera, certo, gente? Então, vamos lá. Deixa eu ver o comentário que você fez aqui. Quem foi que comentou? Sandriele, não. Melissa, amém. Nirelle, o olho tá inchado, eu vou abrir não. Tava dormindo, não era? Né, Nirelle? Você acordou agora, por isso que tá com os olhos inchados ainda, né? Não, era porque meu olho tá inchado, acho que há uns 2 dias já, meio dolorido. E o que foi que houve? Tá com algum problema, é? Algum tipo de alergia. É bom procurar um médico, viu, para ver, porque essas alergias, dependendo, às vezes, pode ser uma coisa séria. A minha menina estava com esse problema desde novinha, a gente nunca cuidou, aí hoje ela tem ceratocona, uma doença até complicada, que ela tem que usar lente sempre, senão não consegue enxergar, até fazer uma cirurgia. Por isso que a alergia é bom você procurar um médico já para prevenir antes de se agravar, viu? Vamos lá, gente. Vou falar um pouquinho agora sobre pronome. Pronome, como a gente sabe, né, é uma classe de palavra da morfologia, que é muito importante para a língua portuguesa, e tem na gramática. E ela é muito recorrente em textos, ela cai muito em texto, nas atividades de compreensão e interpretação de texto, e ela é muito usada na produção de texto, quando a gente sabe dominar ela bem. Aí os nossos textos ficam mais arrumados e o avaliador, quando ele vai avaliar os nossos textos, ele vê que a gente tem um nível de conhecimento elevado. Por quê? Porque a gente prega bem os termos que é necessário. Que termos são esses? Pronomes, conjunções, verbos, a gente tem... os conectivos para ligar uma palavra a outra, as coesões, a coerência do texto, então tudo isso é avaliado. E uma das avaliações que se faz para ver se o texto tem essa total coerência, essa total arrumação, é o pronome, ele é muito usado. Aí eu procurei aqui, pesquisei aqui uma aulazinha, uma explicação bem legal do pronome que tem no conteúdo de vocês, no livro de vocês. Espero que vocês leiam, porque o importante, quando vocês estão em casa, tirar um tempinho para fazer esse estudo, para ler o conteúdo da quinzena e
na leitura que ficou alguma coisa que não compreendeu, fazer as anotações, no dia dos nossos encontros, você me questionar. Esse é a verdadeira aula. Não você só ouviu o professor falar, só ouviu o professor falar e... Não, você tem que correr atrás, é como já falei aqui no início, o professor, ele é uma seta, ele diga o melhor caminho a você seguir. Agora, cabe você a correr atrás, cabe a você a sugar o professor, porque o professor está aqui para ajudar vocês. Agora, se vocês não questionam, não perguntam, aí fica difícil, né? Até para o professor é bom, porque o aluno sabe de tudo. Não está perguntando para o professor porque o aluno sabe. Aí o que eu aconselho? Sempre no conteúdo que a gente passa, vai estar lá o conteúdo, você tem um livro, você faz aquela leitura, aquele estudo, porque o normal é a gente ter um tempo para tudo. A gente tem o tempo para se divertir, ter o tempo para comer, ter um tempo para estudar e ter o tempo para não fazer nada. A pessoa não tem um tempo? Tem. Se a gente souber cronometrar o nosso tempo, o tempo vira a nosso favor. Agora, se a gente for todo desorganizado, a gente não tem tempo para nada. Por isso que eu digo, organize o seu tempo, tenha disciplina, porque aí o tempo ele dá para tudo. Que você, com a organização, você vai colocar o seu tempo no local correto, certo? Aí você estuda o conteúdo e, na dúvida, você chega aqui na aula, nós vamos debater e questionar. Como nosso conteúdo agora dessa quinzena é pronome, vou trazer um videozinho, eu achei uma explicação bem legal, e focando em um dos pronomes, em uma das particularidades dos pronomes que chama mais atenção, que é mais recorrente a cair nos concursos, nos vestibulares. Aí eu quero que vocês entendam, vocês prestem atenção, qualquer dúvida, anote a dúvida, quando terminar o vídeo, a gente vai conversar, certo? Deixa eu fazer a transmissão aqui para vocês verem. Eu sei. Vamos lá. Isso. Deixa eu ver aqui. Pronto, vocês já estão vendo aí, né? Isso, gente. Então, olha só. Eu vou desligar minha câmera para a qualidade do vídeo ficar melhor e vou desligar meu fone também para vocês ouvirem melhor, certo? Mas qualquer coisa eu estou aqui. É só chamar. Fala, pupilinhos! Tudo bom com vocês? Então, bora lá para a nossa aula sobre pronomes relativos. Assunto este que costuma despencar nas provas de vestibulares e concursos públicos. Parece que eu ia gritar bastante, mas eu acabei diminuindo meu tom, me contive aqui, né, vida? Olha só, pronomes relativos. Uso desses pronomes relativos que cai bastante em prova. Gente, então preste atenção, anote essa aula de cabo a rabo, porque você vai precisar no seu concurso e no seu vestibular. Eu te garanto. Tudo bem? Olha, e ó quando eu falo que cai, na boca, hein? Pronomes relativos, vamos lá. O que eu posso te garantir? Não temos tempo a perder, meu querido pupila. Eu faço minhas gracinhas, mas são gracinhas rapidinhas, porque nós não temos tempo a perder, gente. Olha só, o que eu posso te garantir? Eu só até cuspi aqui. Entender, primeira coisa, você vai entender o que é um pronome relativo. Nós vamos relembrar de forma geral o que são os pronomes, tudo bem? E aí nós vamos adentrar o conteúdo específico de pronome relativo. É um conteúdo muito importante. Relembrar o emprego desses pronomes relativos. Tem que saber o emprego, porque é justamente nesse ponto que a prova vai te pegar. O emprego desses pronomes relativos, eu vou mostrando para você ao longo da aula como que a prova costuma cobrar isso de você, tudo bem? E claro, a nossa fatídica atividade final vai ter um exercício de fixação, um exercício final para que nós pratiquemos e fixemos esse conteúdo, combinado? Então vamos lá, vamos entender aqui, primeira coisa, para que serve um pronome. Só que antes eu quero que, por gentileza, você sente o dedo nesse like, porque você indica para mim que você gosta do meu modelo de aula, que você gosta dessa pessoa sensual que vos fala, e eu consigo, assim, produzir cada vez mais gratuitamente para você também, tá bom? Senta o dedo no like e não deixe de se inscrever no canal. Para que serve um pronome? Para que serve um pronome? O pronome é a palavra, eu já vou dar aqui um conceito mais rapidamente, é a palavra que substitui ou acompanha um nome. Como o próprio nome já diz, vocês costumam me odiar quando eu falo isso, mas é a verdade, para você não esquecer, tá bom? O pronome, ele serve pro nome. Não fecha o vídeo agora. Pronome.
A associação é horrível, mas você não vai esquecer. O que é o nome, gente? Substantivo. Tá escrito provérbio? Não. Tá escrito pra conjunção? Não, tá escrito pronome. Quem que é nome? Substantivo. Ou seja, o pronome, ele serve para substituir ou acompanhar um nome, um substantivo. Professora de Deus, a associação é horrível, mas funciona, tá? Você sempre vai lembrar disso daqui. Então eu falo assim, ó, a Luciana é uma menina estudiosa, ela cria cronogramas e consegue segui-los sem falhas. Essa menina me dá muito orgulho, né? Então, ó, a Luciana é uma menina estudiosa, ela cria cronogramas. Quem cria cronogramas? Luciana. Então eu usei um pronome aqui para substituir o nome Luciana e não ser prolixo, repetitivo, tudo bem? Consegue segui-los sem falha. Segui-los ali também, né? O Los está fazendo referência aos cronogramas, certo? Essa menina me dá muito orgulho. Quem é? Essa, fazendo aqui o acompanhamento de menina e também, claro, retomando o nome Luciana. Combinado? Tranquilo, gente. Só aqui, só um panorama rapidinho, tá? Nós temos diversos tipos de pronomes em língua portuguesa. Aqui no canal eu tenho uma aula dedicada para cada tipo de pronome. Então, nós temos uma aula sobre pronomes pessoais, de tratamento, possessivo, demonstrativo, pronome relativo, pronome indefinido e pronome interrogativo. E, especificamente nessa aula, nós vamos estudar somente os pronomes relativos, combinado? Vamos lá! Pronome relativo. O professora, ele faz, olha só que coisa, faz relação ao termo anterior ou próximo. Então, presta atenção aqui. Vem comigo novamente. O pronome relativo é aquele que faz relação. Relação a algo que eu acabei de dizer ou que está próximo de mim. Como assim? Ele faz relação a algo que eu acabei de dizer ou que está próximo de mim. Ele também exerce a função de conectivo. O pronome relativo, ele também pode exercer a função de conectivo, tudo bem? Eles podem ser variáveis ou invariáveis. Eles podem sofrer variações, plural, singular, ou não, tudo bem? Eu vou mostrando isso para vocês. Então, olha só, nossa tabelinha aqui de pronomes relativos bem bonitinha. Quais são os pronomes relativos que nós temos? Então, nós temos aqui os variáveis, né? Ó, o qual, porque ele pode ficar também no plural, ele pode também ficar no feminino, não é verdade? Então, ele tem tanto feminino quanto plural. Então, ele tem masculino, feminino, plural e singular. Então, são variáveis. Cujo, cujos, cuja, cujas, quanto, quantos, quantas. E aí nós temos também os invariáveis. Que, quem, onde, como. São pronomes relativos, pronomes que farão relação com algo que eu acabei de dizer, ou que está próximo também, tá bom? Então vamos lá. Uso dos pronomes relativos. Quais que nós estudaremos agora? Que, o qual e as variáveis disso, tudo bem? Os pronomes que, o qual, eles podem se referir a pessoas ou coisas, isso é muito importante dizer, referindo-se ao antecedente. Eles podem vir antecedidos por uma preposição, tá? Porque aí ele pode depender da regência do verbo que acompanha, tá? Então eu falo assim, ó, ele estuda em uma escola que fica perto da minha casa. Ele estuda em uma escola que fica perto da minha casa. Então nós temos esse pronome que aqui, ó, que está fazendo relação, é um pronome relativo, à escola. Há um termo que eu acabei de dizer, ó. Então, ele está falando assim, ó. Ele estuda em uma escola que fica perto da minha casa. Ele estuda em uma escola, esta escola fica perto da minha casa. Então, para que eu não repita escola, eu uso um pronome relativo que faz relação a ele. Por isso que a gente fala que pronome é aquilo que substitui ou acompanha um nome, tudo bem? Então, o que? Ele se relaciona ali à escola. Comprei o casaco do qual você estava falando. Comprei o casaco do qual você estava falando. Então, nós temos ali o do qual com as variáveis, né? Ele juntou ali com D. Então, esse qual está fazendo relação ao quê? Ah, eu escrevi casado, é casaco. Então, ó, comprei o casaco do qual você estava falando. Este qual está fazendo relação a casaco, Então, ele está retomando também um nome. Deu para entender? É difícil, gente. Quando a gente trata de pronome relativo, ele faz relação a algo que eu acabei de dizer ou algo que está próximo de mim. Quem? O quem? Refere-se a pessoas ou coisas personificadas. Olha só que importante isso daqui. Porque quando nós falamos aqui do que e do qual e as variáveis deles, né? Eles podem se referir a pessoas ou coisas referindo-se a esse antecedente.
pessoas ou coisas. Mas quando nós tratamos do quem, o quem especificamente nós usamos para tratar de pessoas, e essas coisas, nós só podemos usar o quem se essas coisas estiverem personificadas. Se nós dermos ali para essas coisas características de pessoas, tudo bem? Porque o quem é normalmente utilizado para se referir a pessoas, certo? É mais adequado que e o qual para essa função, ou seja, para a função de se direcionar a pessoas, especificamente, sempre tente utilizar o quem no lugar de que e no lugar de o qual. Ele é mais específico para isso, então é mais vantajoso, é mais adequado que você utilize o quem nessas determinadas situações. Normalmente antecedido por uma preposição. Então eu falo assim, ó, a aluna de quem você falou é muito dedicada. Então, ó, eu tenho aqui o quem, né? Utilizado normalmente antecedido de uma preposição, e esse quem se refere à aluna. A aluna é uma pessoa, tudo bem? Então ele está retomando essa aluna, certo? Sendo ali o pronome quem utilizado da forma correta. Combinado? Não é difícil, né? Não é difícil. Cujo e suas variáveis. Cujo e suas variáveis. Tudo bem? Quando que eu uso cujo? Isso aqui costuma ser cobrado em prova. Geralmente ele indica a relação de posse. Então, quando eu uso o cujo, ele geralmente está indicando uma relação de posse. Você vai ter que achar essa alternativa lá na hora da sua prova. Por isso, ele costuma exigir antecedente e consequente na sequência, porque existe uma relação de posse, né? Então, eu tenho o cujo aqui, ele normalmente existe o antecedente e o consequente, porque um pertence ao outro, e o cujo é que traz essa ideia de posse entre eles, tudo bem? Então, ó, costuma exigir antecedente e consequente na sequência, não se usa artigo após o pronome. Então, eu não falo cujo o ou cujo a, é só cujo, tá? Cujo o, não. Cujo a, não. Não existe, isso está errado. Eu sei que muita gente usa, mas é somente cujo. Você sabia dessa daí? Coloca aí nos comentários para mim, hashtag eu sabia, e se você não sabia, coloca aí para mim, hashtag não sabia, beleza? Combinado? Então, eu falo assim, ó, essa é a aluna cuja fama se espalhou. Ou seja, a fama da aluna. Então, essa é a aluna cuja a fama se espalhou. Então, fama e aluna é uma posse da aluna essa fama. Então, ele une aluna, que ele está fazendo referência, com a fama. Então, ó, existe uma relação de posse. É a fama da aluna. Meu irmão é o dono da loja cujas vendas dispararam. As vendas da loja pertencem à loja. Então, ó, loja, cujas vendas. Então, ele está unindo uma palavra a outra com uma relação de posse. Combinado? Deu para entender? E olha só, ele vai para o plural para fazer a concordância. Combinado? Só que eu não tenho cujas as. Não existe isso. Deu para anotar aí? Combinado? Então, beleza. Coloca aí a hashtag para mim nos comentários que eu quero ver quantas pessoas sabiam e quantas pessoas não sabiam. É antecedido por um pronome, agora estamos falando quanto, né? Ele é antecedido por um pronome indefinido, que pode ser tudo, todo, todos, tanto, né? Pode ser a variação de singular, plural, feminino e masculino, não tem problema, tá? Comprou tanto quanto podia, mas não agradou ninguém, ó. Então eu tenho ali, ó, o quanto, né? Antecedido, né? Pelo tanto. Então ele sempre está ali acompanhado de um pronome indefinido, ok? Então sempre dá essa observada, ó. Tudo quanto era regra, tudo quanto era gente resolveu aparecer. Tudo quanto era gente resolveu aparecer. Eu tenho aqui o quanto, antecedido ali o tudo, combinado? Fácil, tranquilo? Tranquilo, né? Onde? Ai, professor, é uma pedra no sapato. Eu tenho uma aula que eu obviamente vou explicar, mas tem uma aula, se você quiser aprender ou relembrar só o onde e aonde, eu tenho uma aula específica falando só sobre isso, eu vou deixar aqui linkada nos comentários e vou deixar aqui também no card para você. Só onde e aonde, eu falo só sobre isso durante essa aula, tá? Corresponde a em que e no qual, indicando sempre lugar. Presta atenção. Quando eu falo de onde, gente, eu estou indicando lugar físico, um lugar existente, tá? Não é uma coisa imaginária. Então eu falo assim, ó, aquela é a escola onde estudei a vida toda. Então esse onde se refere à escola, é um local físico, é um local que existe, tudo bem? Eu gosto de visitar o parque onde nos conhecemos. Então, quando eu uso esse onde aqui, eu estou me referindo a parque. É um local físico, um local real, tudo bem?
Tá dando para sacar? Por que que eu falo isso? Porque a gente às vezes usa o onde com uma referência a coisas que não são físicas, e isso é errado. Combinado? Agora, para entender direitinho a diferença entre onde e aonde, eu vou pedir para você assistir a aula de onde e aonde, que eu vou deixar linkada para você. Combinado? Tranquilo? Senão essa aula vai ficar gigante, eu já falando de assuntos que eu já falei aqui. Olha só. Uso dos pronomes relativos em orações subordinadas adjetivas. Então, olha só, ele liga a oração principal à oração subordinada adjetiva, referindo-se ao termo de outra oração. Então, ele está unindo orações, ok? Os funcionários que trabalham no setor C têm uma remuneração melhor. Quem tem uma remuneração melhor? Os funcionários que trabalham. Os funcionários têm uma remuneração melhor. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva, tudo bem? Porque eu estou falando que não são todos os funcionários que têm uma remuneração melhor. São somente aqueles que trabalham no setor C. Ah, professora, eu não entendo nada de oração subordinada adjetiva. Não tem problema. Aí você vai assistir a aula de oração subordinada adjetiva, que é um assunto longo, que eu explico só isso para vocês, tá bom? Então, olha só, qual que é a função aqui no caso do pronome relativo? Unir essa oração, os funcionários têm uma remuneração melhor, a esta oração aqui, ó, que eu coloquei dentro do quadrado para vocês. Tudo bem? Então, ó, que trabalham no setor C. Então, eu estou unindo uma oração à outra por meio deste pronome, beleza? É uma das funções dele. Deu para entender até aqui? Tá tranquilo? Parece que é muita coisa, mas não é. Atividade final agora nos comentários. Coloque nos comentários uma oração aplicando o pronome relativo e sua devida regra. Você vai escolher qualquer pronome relativo e vai escrever uma oração aplicando essa regra desse pronome relativo. Então, você aprendeu lá que o cuja tem uma relação de posse. Então, você vai escrever. Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Estão aí ainda. Deixa eu voltar. Pronto, voltando. Pronto, pessoal, como a professora estava falando, né? É um dos pronomes mais importantes e mais cobrados em vestibulares e em concursos. Então, isso quer dizer o quê? A gente tem que ter muita atenção quando for empregá-lo. É como aquele pronome que ela estava falando, onde e aonde. Tem gente que tem uma dificuldade imensa de usar, que é um pronome relativo, onde e aonde. É como ela já disse, ela deu uma dica muito importante. Na dúvida, quando eu tiver a necessidade de usar esse pronome relativo onde e aonde, qual usar, só você ver qual o termo que ele acompanha, qual o termo que ele vai significar, se é físico ou se é inanimado. Se for físico, onde? Se não for físico, aonde? É a mesma coisa. Quando eu digo, você vai onde? Aí o que é que acompanha o onde? Vai. Vai é físico? Não. Então, onde está errado. Então, você vai aonde? Porque você não é um local físico, certo? Então, é uma dica imprescindível para você aprender e nunca esquecer e saber usar o emprego do onde e o aonde. E vocês, gente, sabendo, como ela falou, o pronome relativo cujo, muito que eu já vi muita escrita que às vezes comete um erro, que é um erro um pouco assim inocente, que acontece em redação. É quando a gente vai usar esse pronome cujo, a gente sempre, depois dele, coloca um artigo, que é errado. Segundo a gramática, não se pode usar esse artigo, porque você vai cometer um erro gramatical. E o Enem, dependendo do corretor, ele não perdoa nas suas produções textuais. Então, quando eu quero me referir, cujo a escola que eu estudei, está errado, cujo escola que estudei. Então, depois de cujo, artigo nenhum acompanha, nem no masculino, nem no feminino. Então, isso é uma dica para vocês levarem para a vida. Certo, gente? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta vocês querem fazer? Não, professor. Entenderam bem? Deu para dar uma clareada? Mais ou menos. É isso. Então, se foi o mais ou menos, o que é que acontece? Eu tenho que voltar, tenho que estudar mais. E vocês viram que
todo assunto a gente encontra no YouTube. Tenho dúvida no assunto tal. O professor explicou, mas não fiquei bem, não compreendi bem. Então, o que acontece? No meu tempo de estudo, eu vou pesquisar sobre esse assunto, vou assistir aula com outros professores, o conteúdo pode ser o mesmo, mas a didática é diferente, certo? Então, esse era a aula sobre língua portuguesa que eu queria trazer para vocês, sobre os pronomes relativos, que é muito importante, que a gente tem que ter atenção para a gente não errar, e quando aparecer uma questão sobre esses pronomes, a gente matar a pau, como diz a palavra, certo? Agora, se tiver alguma pergunta, faça, senão eu já vou entrar em outro conteúdo, que é a produção textual, a redação. Quer fazer alguma pergunta, gente? Ou posso continuar? Pode continuar. Pronto, então vamos lá. Então, gente, olha só, eu preparei aqui umas dicas bem legais para na hora de escrever a produção textual, na hora de escrever a redação. O que é que acontece? Eu quero que vocês prestem atenção, porque isso é muito importante, e vocês se adequarem à estrutura que o Enem pede. Vocês têm que se adequar. Mais à frente, eu vou trabalhar com vocês as competências, mas agora de início, não. De início, eu quero que vocês entendam, no texto de vocês, quando vocês produzirem a redação de vocês, vocês tenham uma ideia que a redação cobrada do Enem, porque redação, às vezes, concurso cobra. Agora, cada um tem sua particularidade. Para a gente saber isso, a gente sempre lê o edital, qual é a particularidade da redação que vai ser cobrada. Porque tem a redação narrativa, tem a redação descritiva, tem a redação só argumentativa, mas o Enem é a redação dissertativa argumentativa. Por isso que vocês têm que entrar nessa estrutura. O que é isso? Como adequar o texto? Porque eu sempre falo, se o aluno, ele entende o que é uma redação dissertativa argumentativa e ele coloca o seu texto, esse conteúdo, ele tem 50% da nota do Enem. Então, quer dizer o quê? Se a sua redação tem isso, você já tem 500 pontos. Isso é certeza. Porque o corretor, o avaliador, quando ele faz a pré-leitura, ele já entendeu o que o seu texto diz. Já tem aquilo que a redação cobra. Então, epa, esse já tá bom. Aí depois ele vai olhar as competências, vai olhar a coerência, a coesão, mas isso depois. Mas de início você tem que entender. Porque se ele lê e não entende sua redação, ele já disse, essa aqui já não vou nem me preocupar mais. Então, é essa estrutura que eu quero que vocês entendam, vocês assimilem, porque de agora por diante, a redação tem que ser diária na sua vida, tem que ser uma coisa rotineira, que você tem que praticar direto. Não espere só o professor, não, gente, porque o professor tem vários conteúdos, aí não dá tempo, e como a gente está trabalhando online, e a gente não vai cobrar tanto, porque nós sabemos que online é diferente do presencial. O presencial a gente faz na sala, online não. Eu posso passar atividade, vocês deixam depois e vai só acumulando, e são várias disciplinas. Por isso que a gente não cobra tanto como deveria cobrar no presencial. A diferença é essa, que é uma complicação, por quê? Porque a gente, aquele monte de conteúdo que a gente ainda vai ficar devendo, mas a gente está chegando lá. Então, a redação, que é a dica que eu dou a vocês. Eu, quando eu ver que tem condições, eu vou pedir uma redação de vocês, mas vocês não esperem pelo professor. Crie, pega um tema, disserte, vá fazer o seu texto, depois manda para mim, que eu vou avaliando, e assim, sempre eu falo, quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Isso é fato. Então, é só a prática. Claro que o professor vai orientar, vai dar umas dicas, e para que você melhore, você vai seguir as dicas, as orientações, e assim você vai chegar ao êxito, que é a nota máxima da redação. Que todo estudante, todo participante do Enem quer ter a maior nota da redação. Então, veja bem, gente. Então,
De início, você tem que entender a estrutura. Eu quero pegar, colocar esse tema e brigar muito com vocês, porque agora é segundo ano. Quando chegar o terceiro ano, se for eu ou outra pessoa, vocês já estão meio caminho andado em relação à produção textual. Não vão ter dificuldade. Agora, se vocês não praticam, não escreve, não lê, não corre atrás, chega no terceiro ano, que é exigido mesmo, aí o que vai acontecer? Você vai sentir uma dificuldade imensa, e o professor não vai ter tempo para dar atenção àquele que tem muita dificuldade. Por isso que é bom a gente já praticar. Certo, gente? Então, a estrutura da redação é o quê? A redação dissertativa argumentativa que é cobrada no Enem. É a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Eu digo dissertativo argumentativo, mas toda redação tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Isso é fato, toda redação. A diferença é o quê? É o modelo da redação. Essa dissertativa argumentativa é diferente da narrativa, é diferente da descritiva, é diferente da argumentativa. Então, eu não vou entrar no mérito das outras. Ali é conforme você vai fazer, o edital pede isso. O do Enem é esse, dissertativo argumentativo. O que é isso? A introdução tem que ter o quê? Você tem que falar sobre o tema. Você já tem que deixar claro como vai ser o seu texto, conforme aquele tema. Então, você já tem que ir a fundo. Quando o avaliador pega a sua redação, que ele lê a sua introdução, já tem que entender o que você vai falar. Você já tem que ter na introdução essa tese do que ele vai encontrar no seu texto. A diferença é essa. Na introdução é isso. Já no desenvolvimento você tem que criar problemas para esse tema. O tema pode ser um maior, qualquer um, ser o mais diverso possível. Mas você tem que criar problema. Professor, mas eu não vejo nenhum problema para esse tema. Mas tem que criar. Tem que criar problema, porque a dissertativa argumentativa cobra isso. Você falar sobre o tema, você criar problema para o tema e, na conclusão, você dá soluções para esse problema. É essa estrutura que o Enem cobra. É essa estrutura que eu quero que vocês criem esse hábito, que quando vocês escrevem já esteja na cabeça de vocês naturalmente, ele já saia naturalmente. Porque o avaliador, quando ele vai ler a produção textual de vocês, já lê essa estrutura. Falou sobre o tema, criou o problema do tema e ele deu uma solução para o tema. Depois que você tem essa estrutura, a gente vai trabalhar em cima das competências, saber o que é cada uma. Mas você tem que ter essa estrutura. Por isso que eu falo, gente, não adianta fazer a redação correndo. Vou fazer logo terminar, não. A redação tem que ser refletida. Você tem que ler bem o material proposto, ler os textos motivadores, fazer rascunho, refletir, ter uma reflexão. Depois você vai começar a escrever sua redação, com calma. E quando termina a sua redação, você deixa ela lá, dá um tempo para você, para o cérebro voltar ao normal, aí depois você vai ler a redação para saber se está essa estrutura no seu texto. Se não tiver essa estrutura, você vai adequar. Porque não adianta também fazer o texto não ter essa estrutura, porque, claro, 0 você não vai ter, mas a pontuação vai ser muito baixa, certo? Então, preparei umas coisinhas aqui sobre dicas para você melhorar a sua produção textual e vou compartilhar para vocês, para a gente falar um pouquinho, certo? Vamos lá. Olha, eu acho que vocês estão vendo aí, né, gente? Vamos lá. Sim. Pronto, vamos lá. Olha. Então, eu vou falar um pouquinho de cada um. Como eu falei que a redação cobrada pelo Enem, ela é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, eu separei os 3 tópicos para conversar com vocês um pouco. Então, veja bem. A introdução dicas para uma introdução de uma redação. Como fazer uma melhor introdução, para você chegar ao consenso que o Enem exige. A introdução de uma redação integra a construção textual e, a partir dela, o leitor permanece ou não no texto. Então, quer dizer, é logo na introdução que o avaliador vai ver se você está dentro do texto ou você fugiu do texto. Aí é onde ele já vai
ter uma noção qual vai ser a sua nota. Independente do gênero textual cobrado, é na introdução que o leitor é apresentado a todo o conteúdo que será depositado no desenvolvimento e na conclusão. É importante prever de que maneira introduzir os elementos da redação, considerando já na primeira frase o tema a ser discorrido. Então, quer dizer o quê? Na primeira frase, gente, você já diz para que você veio. Vamos dar um exemplo. A redação vai falar sobre a educação. Você pode já começar a sua introdução já incluindo o tema no seu texto. A educação brasileira precisa ter uma visão dos políticos mais aguçada, e assim já começa a sua introdução, porque já está dizendo para que você veja, você já está criando a sua tese nesse enunciado, certo? Então, a clareza é a principal forma de introduzir um texto dissertativo argumentativo. É a partir dela que o leitor terá a noção do que será apresentado em seguida. O tema deve ser apresentado já na primeira frase, como eu falei. Não há meios de fazer rodeios. Não há meio de fazer rodeios já na primeira frase do primeiro parágrafo. Você não tem como estar rodeando para chegar no tema. Pai bola, tem que ser bem sucinto. Também é no primeiro parágrafo que está inserido a linha de raciocínio do autor. O objetivo é convencer o leitor, convencer o avaliador que o seu texto tem todo o conteúdo que ele quer, que ele precisa para entender o tema. Então você tem que ser muito objetivo. Então, como a redação é dissertativa argumentativa, então quais são os procedimentos argumentativos? É no primeiro parágrafo que está inserida a tese. Aí o que é a tese? Aí você pode dizer, oxe, professor, mas eu não sei o que é a tese. A tese é a parte mais importante de um texto argumentativo. Ela é o posicionamento crítico do autor. Logo, de forma resumida, ao construirmos um texto dissertativo argumentativo, estamos apresentando a nossa opinião sobre determinado tema e desenvolvendo ideias que possam fundamentar o nosso ponto de vista. Então, essa é a tese. A tese é o que você vai deixar entender se você é favorável ou se você é contra. Quais são os prós e os a favores que tem sobre esse tema. Você tem que deixar claro nas suas palavras, claro na sua introdução. Essa é a tese. Então, a tese é a que o autor tentará apontar ao longo de todo o texto por meio de procedimentos argumentativos. Os procedimentos argumentativos são os principais elementos de coesão textual na redação dissertativa argumentativa, é o que a gente está vendo, certo? São responsáveis por espelhar os métodos de raciocínio e possíveis provas do autor para convencer o interlocutor de um determinado ponto de vista. Então, quer dizer, é essa a argumentação. Você vai falar do tema e dizer do seu ponto de vista, vai argumentar por que você entende e sabe que o tema é desse jeito. Por exemplo, a política. Você tem a noção que a política é boa. Então, você vai argumentar e dizer que no nosso país, que é difícil, né? Mas no nosso país, a nossa política é a melhor do mundo. Então, você tem que ter argumentos. Essa tese que você vai criar logo no início para que o leitor, o corretor, o avaliador leia o seu texto e já entenda. Eita, ele tem argumento bom. Então, me interessou eu continuar a minha leitura. Então, diferente da narrativa, no texto dissertativo argumentativo não há marcadores temporais, de tempo. Então, quais são as dicas que eu aconselho a vocês? Usar palavras que nomeiem ideias e conceitos, não usar marcadores de tempo, tempo atrás, o tempo decorrido, não use. Encadear ideias, você formular a ideia, ser bem formulada para colocar no papel, e usar operadores argumentativos, que são aquelas palavras sinônimas, que tem o mesmo significado, agora com palavras diferentes, que dá aquela ideia legal, aquele texto bonito. Vamos lá, um exemplozinho. Vamos dizer que o tema é cobrado sobre a dengue. Você vai falar sobre a dengue. Aí como eu começo minha introdução na redação? Olha um exemplo. O mosquito Aedes aegypti é a causa de uma das maiores crises na saúde do Brasil. Vetor de ao menos 3 doenças graves.
o ciclo de vida do mosquito é favorecido pelo clima tropical e pela ineficiência das parcas, olha a palavra sinônima, das parcas políticas sanitárias específicas para o seu controle. Então, veja bem, eu usei uma palavra sinônima para dar o destaque na minha introdução. Que ela tem o mesmo significado, dizer que não tem política pública nenhuma, eu coloquei parcas. Então, é o mesmo significado. Então, quer dizer, você usou a palavra sinônima, já vai chamar a atenção do seu corretor. Então, olha aí, entenda. Então, ele quis dizer o quê? O mosquito Aedes aegypti é a causa de uma das maiores crises na saúde do Brasil. Então, a ideia e conceito que ele botou nessa frase. Vetor de aumento de três doenças graves. O ciclo de vida do mosquito é favorecido pelo clima tropical e pela ineficiência das parcas políticas sanitárias específicas para o seu controle. Então, ele fez o encadeamento de ideias e o uso de operadores argumentativos para o seu texto ficar atrativo. Certo? Isso é a introdução. Então, agora, vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento. Você criou a introdução. Beleza, a introdução, vamos dizer, eu mesmo, se dependendo, uma introdução boa de 3 linhas, 3, 4 linhas, já está de bom tamanho. Mas você pode fazer de 5 a 6 linhas, depende de você, que passa aquele conteúdo que o leitor quer ver, certo? O desenvolvimento é um dos 3 elementos principais da redação, seja ela narrativa, descritiva, dissertativa, argumentativa ou explicativa. Em qualquer uma das formas é preciso expressar-se com eficácia, de maneira gramaticalmente correta, esse é fato, né, que tem que você respeitar sempre a gramática, usar de originalidade e criatividade e seguir o contexto do tema. Isso é imprescindível, não pode faltar na sua produção textual. A escrita exige fluidez como forma de informar e permitir ao leitor que entenda e reflita sobre o tema proposto. Para maior eficácia, há dicas que podem ser usadas em qualquer uma das modalidades de redação. Então, vamos lá. Qual a dica que pode ser usada em qualquer uma das modalidades? O planejamento. Esse planejamento tem que ter, ele é fundamental. O que é o planejamento? É aquela tempestade de ideias que você tem depois da leitura dos textos motivadores e da reflexão sobre esses textos. Você vai criando ideias e vai fazer um planejamento, um rascunho, um esqueleto do seu texto. E ali, com o papelzinho aqui, ó, só. Eita, isso. Sobre isso. Fazer todo o planejamento para começar a sair o seu texto. Então, é elemento fundamental para o sucesso de uma boa redação, íntegra a pré-escrita e começa com a busca por informações sobre o tema a ser desenvolvido. Após o conhecimento substancial, o suficiente para discorrer o texto, é preciso elaborar os esquemas de encadeamento do tema. Então, você já vai fazendo os seus esquemas, o que você entende, aquelas ideias que você teve. Assim, quem escreve divide o que será e como será abordado no decorrer do tema, conforme a ordem de importância e o significado. Vamos lá, o exemplo, como a produção de texto que eu enviei para vocês, foi antes, que era sobre feminismo. Algumas pessoas me enviaram, outras esqueceram, vamos dizer assim, no primeiro bimestre. Então, qual é o esquema de planejamento? Você verificar quais são as bases históricas do feminismo, autores que tratam do assunto e a evolução do tema ao longo da história. Buscar dados da atualidade sobre o tema e situações que o envolvem. Anotar em tópicos o que considera importante. Fazer um conjunto ou esqueleto do que considera importante ser abordado. Importante, veja bem. Parágrafos articulados corretamente e bem elaborados permitem a identificação do chamado tópico frasal, que é a sentença onde está exposta e sintetizada a ideia mais relevante. Então, aquela ideia que dá o destaque no texto. O leitor precisa ser apresentado a uma sequência lógica para, desta maneira, compreender e ser levado a refletir sobre o tema. Então, quando você faz um bom texto, aquele que lê o seu texto faz uma reflexão. Poxa, não é que ele tem um argumento bom, não é que a ideia dele está legal. Então, você tem que despertar vamos dizer, essa curiosidade do leitor.
Saber que você tem uma ideia legal, saber uma coisa que ele nunca pensou. Então, é essa prática que você fazendo a produção textual, você vai criar, certo? Esse é o desenvolvimento. E no desenvolvimento também, depois de tudo isso que você criou, aí você vai, desses tópicos que eu falei, criar aquele problema sobre o tema. Pronto, como a gente está falando sobre o feminismo, o que é? O feminismo é bom ou é ruim? Aí você vai criar o problema. Uma mulher feminista demais, ela traz problema não só para quem está ao lado dela, como para si próprio, você vai explicar por quê. Aí, o feminicídio que muitos homens praticam é um problema crônico na sociedade e você tem que criar aquele problema dentro do desenvolvimento. Aí agora se deve fazer para resolver esse problema que vai botar em prática, certo? Então, vamos para a conclusão. Umas dicas para você fechar o seu texto, certo? Então, a conclusão de um texto, seja de um trabalho ou de uma redação, é algo muito importante que deve ser pensado durante todo o processo de planejamento textual. Nos textos dissertativos argumentativos, a conclusão auxilia o leitor a compreender o que o escritor pensa sobre o conteúdo inicial. Geralmente, esse tipo de texto segue o padrão de estrutura básica, que está dividido em 3 partes, como eu venho falando com vocês, né? Que é o Vamos lá. Afinal, o que é uma boa conclusão? Vamos lá. O que é uma boa. Professor, tá travando. É a internet, pessoal. A internet que deu uma. É a internet. Acho que voltou agora, não foi? Que ela travou e voltou. Voltou. É a internet. A nossa internet de Arapiraca, nós sabemos como é, né? A gente paga caro, mas não tem a qualidade que a gente paga. Mas é assim mesmo. Vamos lá, continuando. Então, vamos fechar nossa conclusão. Então, o que é uma boa conclusão? Vamos lá. Lembre-se que uma boa finalização do texto faz com que o leitor fique satisfeito com a leitura e, por isso, uma conclusão deve ser interessante e reunir as principais ideias. Vamos lá. No entanto, a conclusão de um texto deve ser sucinta, como eu falo para vocês, deve ser curta, não pode se estender muito, entre 4, 5 linhas, 6 no máximo, para você fechar todo o seu texto. Então, veja bem. Ou seja, a parte de apresentar os argumentos é no desenvolvimento. Então, você não vai apresentar argumento mais nada na sua conclusão. Aqui você deve concluir e realizar um fechamento das ideias que foram apresentadas ao leitor. Nesse momento, a análise crítica sobre o tema é também um fator importante. Para isso, pense bem antes de fazê-la. Se necessário, releia o texto, pesquise sobre ideias, como você está, vamos dizer que você está lá no Enem, não tem como você pesquisar, você vai refletir, não é? Vai refletir sobre o que você leu, faça um rascunho
Importante ressaltar que a conclusão não é a repetição do que já foi dito. Não repita nada, porque você já deu alguma informação para repetir, fica aquela meio sem lógica, certo? Lá mostrar algo novo suscita ideias e reflexões, além de oferecer sugestões, propor melhorias e soluções sobre o tema abordado. Só consegue concluir bem um texto quem teve o cuidado de planejar a escrita. Então, olha a importância do planejamento. E seguir uma sequência lógica de apresentação das informações em parágrafos bem estruturados e coesos. Então, quem tem que estar amarrado às ideias para aquele que vai ler entenda o que você quis dizer, qual foi o argumento que você usou, qual foi o raciocínio que você colocou no seu texto. Certo? Caso essa sequência não seja obedecida, o texto fica confuso e pedindo o leitor de refletir sobre o tema proposto. Uma organização lógica de ideias permite o convencimento do leitor, principal objetivo do texto argumentativo. Vamos lá. Mesmo na narração, vamos dizer que o texto seja uma narração, a hierarquia e a lógica da apresentação de sentenças dentro do parágrafo são fundamentais para que o leitor consiga refletir sobre a história. Em qualquer parte do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão, a clareza e obediência à gramática são fundamentais para o bom entendimento do tema. Então, você não pode fugir da gramática. Você tem que dominar bem a gramática e dominar bem o uso desses pronomes que a gente viu antes um pouquinho. Então, tem que usar bem. Por isso que quando eu estou aqui explicando assunto relacionado à gramática, eu digo, preste atenção, porque isso é muito cobrado. Você não pode deixar de ver, certo? Então, dicas para fazer uma boa conclusão. Vamos lá. Primeiro, seja breve, como já falei. Não fique enchendo linguiça, dando arrudeio. Não. Uma conclusão não deve ser muito longa. Isso porque a parte de argumentar e apresentar dados já passou. Foque nas sugestões que serão oferecidas ao leitor, sendo claro e objetivo. Numa redação, geralmente a conclusão é feita em 5 linhas, ou seja, em um parágrafo. Então, a conclusão não precisa ser, não tem nem como ser, não bota em 2 parágrafos. Um parágrafo só, você fecha a sua conclusão, certo? 2. Ressalte a ideia principal do texto, retomando a introdução. Na introdução, tudo que será abordado deve ser apresentado ao leitor. Tão importante quanto a conclusão, a introdução do texto mostra ao leitor o que ele vai encontrar ali. Então, quer dizer, na introdução já mostra o que ele vai encontrar no texto. Você tem que deixar claro o que você vai falar, como eu falei no início, né? Portanto, as palavras-chave devem estar presentes e ser retomadas na conclusão. Na conclusão, você vai só fechar as suas ideias. A ideia é responder ao questionamento feito na introdução. Então, quer responder aquele questionamento que você começou na introdução, certo? 3. Resuma tudo que foi dito. Organizar as ideias no final do texto para resumi-las é algo muito importante. Claro que você não deve repetir nada, somente fazer o arremate final. Pense, portanto, de que maneira, a partir do seu ponto de vista, você solucionaria os problemas que apresentou. Então, como eu falei, gente, você criou problemas. Agora você vai fechar com a conclusão. Como vai resolver esse problema? Por exemplo, eu faço um texto sobre estudar. Ou sobre aprender. Vamos dizer, aprender. O aluno tem déficit de aprendizagem. Aí eu vou falar sobre tudo. Na conclusão, vou dizer como você pode resolver esse problema da aprendizagem. Estudando. Então, eu vou concluir mostrando como você vai solucionar esse problema que você tem. Correndo atrás, insistindo, tendo disciplina, mudando os métodos que não estava dando certo, procurando outros métodos, mas nunca desistir. Então, isso eu estou concluindo o meu texto, certo? Então, vamos lá. Estou no 4 agora, não é isso? Não, no 3. Resuma tudo o que foi dito. Organizar as ideias no final do texto para resumi-la é algo muito importante.
Claro que você não deverá repetir nada, somente fazer o arremate final. Pense, portanto, de que maneira, a partir do seu ponto de vista, você solucionaria os problemas que apresentou. Beleza. 4. Apresente soluções para o que foi abordado. Claro que você vai apresentar como deve botar em prática essas soluções. Uma boa conclusão deve ter uma proposta de valor, ou seja, ela deve conter soluções e apresentar melhorias para o tema abordado. Ofereça ao leitor a oportunidade de refletir sobre o tema. Então, você vai mostrar como fazer e quem fazer para melhorar essa problemática que você criou sobre esse tema. Simples. Seja bem sucinto, seja bem no fundo, seja bem prático. O cara lê já entenda, certo? E o que não deve estar na conclusão. Olha só, preste atenção. Eu disse o que deve conter em uma conclusão e agora o que não deve conter em uma conclusão. Usar clichês. O que é os clichês? Aquelas palavras que todo mundo usa. Evite. Não é que você... professor, se colocar tá errado. Não, mas a sua nota vai diminuir. Evite clichê. Como assim? Muito importante pensar nos termos que serão utilizados para finalizar o seu texto. Assim, em resumo, por fim, concluindo, não são interessantes você colocar em seu texto. Não são. Por quê? Muita gente já usa, já virou clichê. Então você mude, tente mudar outro termo, outra conjunção. Por isso que é importante a gente estudar, para saber outra conjunção, colocar para a gente encerrar a nossa conclusão. Conheça melhor outros conectivos para serem usados aqui, como, logo, por conseguinte, portanto, por isso, em virtude de... E uma porrada a mais. Você só fazer um estudo, fazer uma pesquisa para usar o melhor conectivo sem ser aquele clichê que todo mundo usa, certo? Então, o que não deve estar na conclusão? 2. Ser prolixo. O que é isso, professor? Você dá arrudeios para passar aquela informação. Não faça isso. Não pode. Porque vai se estender demais. Já tem o seu texto e na conclusão vai se estender demais para você fechar o seu texto. Não pode ocorrer isso. Então, alongar a ideia e escrever demasiado é um erro muito comum cometido pelos estudantes na finalização do texto, do trabalho. A conclusão deve ser o contrário disso, ou seja, nessa parte o aluno deve saber resumir as ideias, encurtando o pensamento, certo? E o terceiro, que não deve estar na conclusão, é o quê? Você argumentar mais, não precisa. Se você já argumentou na introdução e no desenvolvimento, na conclusão não precisa mais. Complementando o ponto acima, lembre-se que na conclusão não devemos argumentar mais. A parte da argumentação em que você apresenta os prós e os contras, dados e pesquisas recentes são introduzidos na parte do desenvolvimento do texto. Então, na conclusão, mais não, certo? E o quarto e o último que não deve ter na conclusão, além de repetir o que já foi dito, nunca faça isso. Eita, eu vou repetir, se lá. Não repita o que você já colocou no texto. Isso é um erro gravíssimo que pode tirar muito ponto seu. Além de se prolongar demais, muitos estudantes repetem coisas que já foram expressas no decorrer do texto. Isso é um erro grave, já que não acrescenta nada de novo ao tema. Certo, gente? Gente, então, essa aqui foi umas dicas que eu preparei hoje para vocês sobre a produção textual. Espero que eu tenha ajudado a vocês compreenderem melhor, que vocês, com essas orientações, escrevam textos melhores, mas para você chegar a um texto amplo, um texto bom, é como diz, você tem que ser corretor de si mesmo. E como eu sou corretor? Você faz o seu texto, deixa um pouquinho lá, deixa a ideia voltar para o lugar, depois você vai ler e entender o texto para ver se tem toda essa estrutura. Porque também não adianta, termino o meu texto, vou ler porque a mente está ativa
no texto, ela está ativa com as informações do texto. Então, ela não vai, dificilmente vai encontrar erros, dificilmente. Então, o que é que acontece? Você terminou o seu texto, não se aperreie em mandar, guarda o texto, fazer outra atividade e deixa para lá. Depois de algum tempo, um tempinho, pronto, agora eu vou ler meu texto para saber se tem toda essa estrutura que o professor falou, da introdução, do desenvolvimento da conclusão. Se tiver, bem, se não, eu vou mudar o que deve ser mudado. E eu tenho certeza que na maioria das vezes a gente muda muito, porque a gente começa a entender, eita, tá faltando isso, eu estou sentindo isso. Então, essa é a dica que eu dou a vocês. Faça o texto, guarda, depois você dá uma lida para você mesmo ser o corretor de você. Porque assim você ajuda a melhorar o seu texto cada vez mais. Certo, gente? Era isso que eu queria passar para vocês sobre produção textual. Agora, faço a pergunta a vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento? Sou todo ouvido. Cadê vocês? Estão aí ainda? Gente, cadê vocês? Rafaela, tá por aí? Maiara, tá por aí? Christian, tá por aí? Tô. Estão ouvindo, né? Alguma pergunta, gente? Alguma pergunta? Alguma pergunta? O melhor conectivo deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. João Vitor. João Vitor perguntou qual é o melhor conectivo para opinião. É onde você está. Existem vários conectivos, não tem um melhor. O que tem é o mais adequado para o contexto que você vai usar. Aí, como eu vou saber? Você estudar conjunções, porque aí você vai conhecer todos os conectivos e dentro do seu contexto você vai saber qual o melhor você usar naquele momento. Porque não adianta eu chegar aqui e dizer, use esse. Não, depende do contexto que você está o seu texto. Depende do seu raciocínio. Depende da sua produção, porque a minha produção é uma, a sua é outra. Por isso que eu digo, a gente estudar conjunções, porque aí a gente aprende a usar os conectivos bem, certo? Mais outra pergunta, gente? Pode perguntar, estou aqui, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida... Gente, eu estou vendo que está saindo, não sei se é a internet que está caindo, então eu acho que por hoje, né, eu vou encerrar. Tá bom, né? A gente já conversou um bocado, a gente já viu língua portuguesa, já viu um pouco de produção textual, então vou deixar para a gente ver o Clube da Leitura. Semana que vem a gente vai ver um pouquinho de literatura, não é isso? E eu acho que vou encerrar por aqui. Alguma pergunta mais vocês querem fazer comigo? Responderam a chamada, gente. Não esqueça, a chamada é muito importante. Uma das coisas, um documento que não pode ser esquecido, não pode deixar de ser assinado, certo? Algum questionamento, alguma dúvida? Olha só lembrando, a atividade, quem não fez ainda, faça. E agora está mais simples de vocês enviarem. Vocês vão fazer no caderno. Por que a importância de fazer essa atividade no caderno? Porque quando a gente voltar aqui, provavelmente a gente volta, como todos já estão sabendo, agora para o segundo semestre, eu vou pedir o caderno de vocês. Eu vou ver o caderno de vocês, se vocês estão fazendo a atividade do caderno, se está tudo guardado no nosso conteúdo, o diário de bordo está feito. Então, isso tudo vai ser pedido. Aquele que tiver vai ser registrado. Aquele que não tiver, não vai ser registrado, porque ali a gente vai atribuir também uma pontuaçãozinha. Certo, gente? Então, por isso que eu digo, atividade vocês façam no caderno, responda, deixe registrado data, matéria, o nome do professor, a turma, seu nome completo, tudo direitinho. Porque quando a gente voltar, eu vou passar o visto nesses cadernos, certo? Certo, gente? Alguma pergunta mais? Lembrando,
Quem não assistiu essa aula, que assistir de novo, deixa o seu comentário embaixo para eu saber que você está participando, porque ali é um método de avaliação também. Certo, gente? Certinho. Ok. Então, deixa eu terminar aqui a gravação, porque por hoje estamos terminando nossa aula, ok?